Mais uma manhã linda de sol. Na verdade, hoje é o nosso último dia. A gente tem o encerramento semana que vem com a parte de música, né, com a professora Josiane Dalpozo, professora de canto da Embap, mas oficialmente hoje é o último dia do curso. E eu não tenho palavras para agradecer, né, o interesse de vocês. É uma alegria muito grande, a gente que trabalha com arte, cultura, que é uma luta diária mesmo. 25 anos de Solar do Rosário, estamos trabalhando com arte particular nesse Brasil. Então, é muito gratificante ver pessoas interessadas. E acreditem, isso dá ânimo para a gente continuar. Podem ter certeza. Então, tenho menos palavras ainda para agradecer a nossa professora Rosimeire, que além da aula divina que ela nos deu, está aqui conosco nesse momento importante de trazer a arte hoje, né? Que é a arte viva, a arte atuante, que são os artistas que estão, né, com suas obras trabalhando hoje. Então, claro que a história é muito importante, fundamental, porque, né, sem a história não existe, hoje não existe futuro, mas conhecer os artistas hoje também é muito importante para entender o que acontece hoje, né? O processo hoje, onde é que nós estamos na arte do Paraná hoje. Então, hoje nós temos 3 grandes artistas. Eu sei que ontem foi muito especial também, né, o encontro. Hoje nós temos o Celso Cópio. Celso, vem aqui, por favor. Que tem anos de carreira, né? Eu acredito que todos o conheçam. Temos 2 artistas novas, mas com anos de carreira também, um currículo super extenso. Obrigada, Celso. De prêmios, de salões, de exposições aqui e fora, enfim. Então, também é muito legal ver gente nova com um currículo tão extenso, que é a Cláudia de Lara e a Sandra Hiromoto. Então, eu só tenho que agradecer. Luísa, foi super importante nesse curso todo. Obrigada, Luísa. Sei que você atendeu todo mundo aí de um jeito muito especial. E então eu espero que quem possa mesmo vir semana que vem no encerramento musical vai ser muito bonito. Mas hoje oficialmente se encerra o curso. Então eu só tenho que falar obrigada. Obrigada, professora Rosimeire. Bom dia de novo. Já falei rapidinho. Nós vamos fazer uma sequência mais ou menos parecida como fizemos ontem. Então, os artistas falam primeiro, aí fazemos um intervalo e vamos para as conversas. Nós vamos iniciar com a Cláudia. Na sequência, passamos a palavra para a Sandra, depois o Celso e, por último, o Wolf. O Wolf ainda não conseguiu chegar aqui, mas a gente vai dando a voz para os grandes artistas aqui presentes. Então, eu passo a palavra para a Cláudia. Obrigada. Só 2 outras coisas. Cada artista tem 15 minutos, então, para fazer a explanação, e o mesmo esquema de ontem, quando vocês forem fazer as perguntas, fala no microfone, ok? Muito obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos e muito obrigada, né? Obrigada pela presença, obrigada pelo convite, obrigada de estar com esses artistas, com todos vocês. Para a gente ser convidada como representante desse momento, é só uma emoção, uma responsabilidade muito grande, mas como amante também de história da arte. Eu respeito muito, gosto muito de história, então é bem essa ideia da gente tem que saber onde a gente está, de onde a gente veio, e isso tudo de você saber onde está, quem você é, faz parte da minha obra e faz parte dessa visão que a gente está tendo o Solar como protagonista, assim, trazendo para vocês essa visão do Paraná. Isso é só agradecimento mesmo. Então, vamos começar com uma palestra aqui. Essa palestra, originalmente, foi uma conversa que eu tive de trajetória no MAC, uma conversa de 1h30, que agora vai ter 15 minutos.
Então, vamos lá, gente, qualquer coisa avisa para cortar. E eu tratava nessa conversa, estesia do pertencer. Achei importante trazer para cá, porque essa visão de estesia do pertencer é o que está sempre por trás da minha obra. Então, eu vou começar com um primeiro momento onde eu consegui fazer uma exposição em espaço oficial, essa trajetória que aconteceu no meio, e no final, no Salão Paranaense desse ano, que essa poética está de volta. Então, a estesia do pertencer, estesia no sentido de essa capacidade que a gente tem de sentir, de ter sensibilidade. E o que é você ter essa capacidade de sentir o pertencer? É trabalhar o pertencimento, você fazendo parte de um grupo, de uma comunidade, como uma questão de segurança, e hoje em dia, muito forte essa questão do pertencer, você fazer parte de um grupo, fortalecer esse grupo, você saber que grupo você faz parte, com a diversidade que a gente tem hoje de discussões e tal. Então, tem Stuart Hall, ele trabalha a questão de identidades, e acho que é uma coisa que hoje tem sido discutido, que ele passa por uma visão do iluminismo, que você sabe quem você é, desde que você nasce até você morrer, passando depois por uma visão da sociedade, uma visão sociológica, que é você ter a tua identidade junto com a comunidade, uma visão social. Depois um pós-moderno, que é você ter tantas aproximações dessas fronteiras de identidades que você se perde, e eu acredito que agora no contemporâneo essas militâncias, que são uma tendência, querendo definir bem qual é o teu papel, o teu lugar. Então, nessas obras que eu vou mostrar, vai mostrar sempre essa busca de que aonde eu estou, em que lugar que eu estou, né? Então podemos passar. Então, já gastei bastante tempo só para apresentar. Vou me apresentar, Cláudia de Lara Samuels, nasci aqui em Curitiba, em 64. Faço a minha carreira aqui. Minha mãe negra, meu pai branco. Então, essa diversidade, essa questão dessa miscigenação, digamos assim, ela foi aparecer na obra numa série que veio em 2005. Então, quando eu digo que a primeira exposição num espaço oficial foi essa de 2005, estou cortando a carreira, a busca anterior, o estudo de arte na FAP, a minha grande influência, porque tive uma proximidade muito grande com a Ida Hahnemann de Campos, que a gente tem ali representada, que é uma grande colorista, trabalha as tradições, as lendas do Paraná, o paranismo, a cidade, acho que não tem uma artista que represente tanto a cidade aqui como Ida Hahnemann, e as cores. E essa cor, tenho certeza que me influenciou. Então, daí estamos em 2005, essa exposição no hall da Secretaria se chama Retalhos que Pertencem, onde, no primeiro quadro, tinha uma fotografia junto, porque nessa palestra que eu fiz eu mostrei as referências, as fotos da onde eu tirei, que é onde eu pego fotos de família, do lado da minha mãe, que é ao lado que vem essa afrodescendência, e resolvo fazer essa obra com retalhos costurados. Por que o retalho? A minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos, e de imediato trabalhar o retalho era trabalhar uma aproximação com ela, porque ela vinha de uma... ela trabalhou com loja de roupa, então eu era criança, eu ia com ela nesses desfiles, era uma época que tinha desfile, e a gente escolhia o que ia comprar para a loja através dos mostruários que eram feitos de retalhos. Então, esse retalho, toda vez que eu estava trabalhando e mexendo com retalho, eu estava sentindo essa aproximação com a minha mãe. Então, era uma questão afetiva e de lugar. E o que ampliou foi a visão de, por estar trabalhando com ela, as fotos do lado dela, esse lado afro, vieram os personagens da família e as pessoas faziam tinham uma admiração. Que legal você trazer essas pessoas da tua família para a obra. Que legal ver... depois tem uma obra que foi premiada, acho que dá para passar, essa aqui, né, que é o casamento. Uma amiga falou, mas que legal ver o casamento, você trouxe
os negros casando, e eu pensei, como assim? Né? É estranho falar isso, mas foi um comentário que existiu. Você trouxe para a gente ver que também acontece uma coisa que para a gente isso não existe, né? É natural. Isso foi em 2004, né? Então essas obras premiadas, elas são de 2004, 2005 e tal. Aqui foi prêmio, essas abaixo. Todas são com retalhos. Na época eu ia em lojas de decoração e pedia retalhos. Então era uma coisa do refúgio, né? O que ia ser jogado fora, costurava. Com esse prêmio dessa, que foi em Foz do Iguaçu, eu comprei a máquina, eu tinha máquina, mas eu pedia para costurarem para mim, eu comprei a máquina de costura, então eu costurava, fazia a composição, né, de cores e texturas, e fazia praticamente era mais desenho do que pintura. Eu usava muito giz carvão e pouca tinta, eu já usava giz pastel também. E nessa obra de cima, ela foi prêmio em Paranaguá, já era o tecido inteiro. Era o tecido único, trabalhado com a textura e as figuras, também com fotografia de família. Ali, aquela obra foi prêmio em São José dos Pinhais, já é filó, recortado com camadas de transparência e figuras femininas, que é uma coisa que já aparecia desde antes de 2005. Então, por que escolher o tecido, né? Por que escolher esse tipo de suporte? Então, a pesquisa, além de estar com a base no pertencimento, nessa questão da família, na questão da figura feminina, também o porquê de escolher o tecido para se expressar. Hoje, que eu estou bem envolvida novamente com o tecido, eu vejo, fazendo uma reflexão para a palestra que eu ia fazer, eu me lembro que eu estava de noite, o quarto escuro, e o som que eu ouvia era o som ali da coberta, encostando no lençol, do travesseiro, de olho fechado, você está sentindo o tempo inteiro esse tecido com você. Então, o tecido, ele está na nossa vida desde que a gente nasce. Você nasce envolto num tecido, você nas suas idades, a idade que a mulher fica fértil, ela está com os trapos, né, para se proteger antigamente, né, agora não. Então, você se mostra para o mundo através dessa segunda pele, que é o tecido. Então, quando você escolhe o material como suporte que você vai se expressar, esse tecido, que é tão próximo da gente, ele fica perfeito para eu tratar dessas questões que são também tão próximas, né? Gente, eu estou correndo tanto. Na primeira vez eu falei tanto. Então, mais, né, referências ali de família, só que aqui já é uma série seguinte, que se chamava de Cotidiano Desorientado, que foi depois de uma viagem. Então, teve aproximação com a Aida Hahnemann, tive aula com o Luiz Andrade Lima, tive a FAP, mas nesse momento estava no ateliê do Edilson Viriato. A gente fez uma viagem de oficinas e ver Bienal de Veneza, ver todas as galerias importantes contemporâneas na Europa. Nesse momento, eu voltei muito sensibilizada para a pintura, porque na questão dos tecidos, eu pensei, não estou aqui exercitando a pintura. Então, eu resolvi, como se eu não fosse ter tempo, essa questão do tempo curto, de você não ter tempo de fazer as coisas, tinha isso muito forte. Eu pensava, eu vou fazer todos os desenhos que eu não fiz, acumulando um por cima do outro. Então, essa série tinha esses acúmulos de desenhos e acúmulos de pintura. Mas ela também estava relacionada com fotos de família, e comecei a pegar uma questão de imagens mais rápidas de jornal e televisão. Então, tirava foto de televisão, de cenas, de momentos de estresse ou de rapidez, e tentava paralisar aquela imagem, e também fazia essas sobreposições misturada com essas minhas fotos de família. Vamos passar. Aí, nessa reflexão da velocidade, eu entrei em contato com a cultura do slowdown, que acho que em 2003, 2005, tem aquele livro chamado Devagar, que fala da cultura do slowdown, que é você não estar junto na tua vida o tempo inteiro com o fast food,
né? O consumo muito rápido. E na cultura do slowdown, então, tem o slow food, tem o slow fashion, que é você plantar o que você come, comprar o que é orgânico, ter mais tempo para fazer as coisas, não para ganhar dinheiro, não na visão do homo econômicos, mas do homo artifex, que ele faz o seu dia a dia e não compra tudo pronto e descarta muito rapidamente. Então, com esse pensamento, veio essa série do slow motion, que eu fazia uma pintura rápida, eu sempre trabalhei com a acrílica, eu fazia uma pintura chapada rápida e depois eu vinha com a questão do pontilhismo e o pixel, porque aqui eu já trabalhava muito com a imagem da fotografia e o computador, então também o pixel, a pincelada pontilhista, digamos assim, ela mudava a velocidade do quadro. Então você, em vez de ver aquele quadro numa velocidade, você... Isso na prática ali, né? Fazendo, você se detinha mais na observação e na internalização da imagem. Então, foi essa série Slow Motion. Foi uma série que eu trabalhei aqui, eu lancei aqui no Solar. Em termos de venda, né? Artista vende. Essa série eu vendi muito bem. Porque ela tinha muita proximidade com a fotografia, né? Passar. Então, dessa visão muito presa à fotografia, daí uma vez ouvi um comentário, você reproduz fotografia, e não é isso, né? Na pesquisa pictórica você não está preso, porque já existe a fotografia. Então, a cor já trazia essa pesquisa, né, de cor, mas então eu quis sair dessa pincelada tão próxima à fotografia e vim com esses acúmulos. Eu gostava muito de visitar brechó. O brechó também liga a história, liga ao antigo, liga a outro espaço, outro lugar. E então eu comecei a fotografar acúmulos e veio essa série. Eu coloquei essas aqui também porque foram alguns prêmios, né? Aquela das séries das bicicletas foi prêmio no Graciosa e também foi uma série que eu tive uma venda muito grande. E aí eu comecei com as cores neon, que ela não dá uma velocidade tão lenta na obra, mas ela chega, né, para você. Que eu tenho amiga que chegou, Cláudia, o que você está pensando? Você não vai vender mais essas obras dessas cores? Mas uso até hoje, ela faz parte, essa questão da cor e o que você pode fazer de relações é infinito. Então, na cor neon, claro que isso é mais difícil. E, como ideia, ela não estava tão ligada ao slow motion, mas ela tinha uma questão de eu querer congelar um tempo que é rápido. Por exemplo, no parque de diversão, a montanha-russa, ali, essa obra, então, é dessa série, a Roda Gigante. Essa série foi premiada em Paris, em 2011. A gente viajou para lá, eu e a Sandra também, premiada. Sandra acompanhando, né, toda essa trajetória. Então, esse é um exemplo, né, dessa série. Mas, por mais que eu não estava ligada tanto à imagem fotográfica, mas eu fiquei muito ligada à imagem digital. Já deu meu tempo, vamos passar então. Essa série, a gente fez uma retrospectiva com texto do professor Bini, foi lançado o livro aqui pelo Solar. Chego na série Ninhos, que eu vou ter que falar, já dei meu tempo, mas tenho que falar. Se eu estou falando de espaço, veja aquela noção, eu estou perdida, onde eu estou, eu quero estar bem, onde é que eu estou? Então, eu voltei, saí da questão da imagem tão digital para imagem que tinha que ser de dentro para fora e tratando da mesma coisa do pertencimento, que é o local. E a localização e o espaço, então, é a série dos Ninhos, que eu trabalho de 2012 até hoje, só que aqui eu cheguei numa pintura que era um pouco ligada ao digital, mas era muito mais uma pesquisa não tão presa à imagem exterior. E aí nós vamos até o final, só para acabar. Aí eu vou para o espaço. Essa é uma instalação, que é um ninho, se chama Ninho da Noiva, que é o retorno ao tecido lá de 2005, que nunca esteve fora. Nesses 10 anos, digamos assim, 2005, 2012, mais de 10, eu guardei tecidos, porque aquela exposição foi tão emblemática que as pessoas me dão coisas. Olha, eu tenho
casaco que era meu quando eu era solteira, que ia fazer uma obra com ele. Eu tenho essa colcha da minha mãe. E esses tecidos que eu fui guardando, a partir de 2012, eu trago em obras. Então, daí a gente só vai mostrar as obras. Aqui foi quando foi para intervenções urbanas, né? Então, também voltei para a transparência do voal. Então, ali é o voal pintado num ambiente, lá é o voal bordado, aqui o voal bordado em um tapume. Aqui a cor e a textura em objetos. Aqui o bordado de máquina, que é diferente do bordado manual, ele dá um ruído e uma velocidade que me interessa. Aqui nós vamos sortear, é um momento também de validação, assim como o livro, esse processo que fala também do começo até esse momento do ninho, nesse documentário. Aí uma volta à pintura, porque eu estava só fazendo trabalhos com tecido, eu voltei com essa exposição na Alfredo Andersen, com 2 artistas como curadores que eu admiro muito a pintura. Então, foi ali um momento legal. Essa exposição foi aqui, antes de eu fazer uma residência na Espanha. Então, aqui foi apresentado os ninhos em pintura, e na Espanha eu levei os ninhos e trabalhos, eu apresentei esse trabalho têxtil na Espanha, antes de apresentar aqui. Então, dê-me algo para guardar, são esses nidos monedeiros, né, esses ninhos, que eu faço de memórias, de coisas que me dão, com bolsas e objetos também de memória. Então, essa instalação foi no Andersen, dê-me algo para guardar, onde as pessoas me dão algo para guardar e usar em obra até hoje. Isso é muito legal. Porque não é só a minha história que está ali, né? E esses trabalhos agora. Então, olha o Retalhos que Pertencem, que era com carvão, pastel e retalhos, hoje ele em bordado. Ele parece que estava lá já, e apareceu agora, né? Essa é uma instalação também com os ninhos, também foi exposto no MAB. Esse também bordado com papel, lã. Então, essa mistura de materiais também foi no MAB. Também assemblagens. Podem ver os acúmulos. Esse é bordado em máquina, ninhos. Esses são, eu trouxe esse então de exemplo, depois vocês verem de perto, que é o trabalho híbrido de pintura e bordado, quando eu finalmente consigo juntar a cor e a pintura, que eu gosto tanto, com o bordado, que é a pesquisa de agora. Esse também é maior, eu ia trazer, mas não dava. Eu bordo em cima do filó, por cima da pintura. Esse é com a máquina de costura e a tinta. Eu vou terminar aqui, só, eu não sei quem viu no MON. Então, esse foi um trabalho feito junto com mais 2 artistas, a Leila Alberti e a Giovana Casagrande, aonde a gente juntou essas poéticas, que elas também trabalham com o bordado sobre o objeto, e essa obra que é um espaço de autoconhecimento, de novo o espaço. Então, em cima seria o etéreo, a energia, o espiritual, para quem quiser dizer assim, refletindo no ambiente, feito em crochê. A tenda feita de vestidos de noiva, de retalhos e recortados. Dentro, uma imagem sagrada, para você fazer essa conexão, se quiser. E as pedras representando a terra, com esses símbolos também sagrados. Então, para você, dentro, e de vários, tem até a cartomante, tem a xamã, tem a figura afro, tem vários elementos que você, ou não, né, o que faz você encontrar o teu lugar. E é isso na corrida. Obrigada. Desculpa eu não enxergar de longe. Obrigada, gente. Sandra? Então, bom dia a todos. Alô? Oi. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês hoje, né? E vamos tentar falar bem rápido, tá bom? Eu sou Sandra Hiromoto, sou artista visual e
Para falar da trajetória da gente artística, né, a gente sempre tem que entrar um pouquinho na nossa história pessoal. E a minha história pessoal começa lá em Assis Chateaubriand, no interior do Paraná, pertinho de Cascavel ali, e no final da década de 60. Pode entrar. E eu fui criada assim. Eu sou descendente de japonesa e fui criada numa cultura extremamente fechada. Então, até os 15 anos, eu não tinha amizades que não fossem descendentes de japoneses também, por imposição do meu pai. Então, aquela primeira imagem é meu pai num teatro japonês, a segunda é a minha mãe num desfile do aniversário da cidade, minhas irmãs, eu numa apresentação shintoísta e eu numa apresentação da escola. Então, esse era o meu cotidiano até os 15 anos. Assim, é bem esquisito, né? Olhando hoje em dia, né? Com 17 anos, eu mudo aqui para Curitiba e, na hora de prestar o vestibular, eu não sei se eu vou fazer desenho industrial ou vou fazer belas artes, porque desde criança eu queria muito ser decoradora e pintora. E chega no dia do vestibular, a data coincide. PUC e Embape tem o mesmo dia, eu tenho que optar por um. Então eu penso assim, eu vou fazer desenho industrial, e depois eu viro artista. Aquela coisa assim. Eu fiz isso, eu fiz a faculdade de desenho industrial e em 1999 eu resolvo retornar ao desenho. Eu estava muito envolvida com computação gráfica na época, né? E eu venho aqui para o Solar do Rosário. Então, a minha trajetória artística se inicia aqui. Então, eu tenho uma relação afetiva muito grande com o espaço. Eu venho para o ateliê da Lélia Brown e faço amizade com os artistas, a própria Lélia. E é muito bacana, assim, a gente faz ateliê de nu artístico com modelo. Só que eu desenhava muito rápido e a Lélia observou isso. E eu, com o tempo, assim, eu ia preenchendo o tempo, assim, recortando a cabeça, colando com fita crepe, apagando algumas partes da modelo viva, colocando uns tubos de fixação, umas coisas assim que não tinha nada a ver com o ateliê. Daí a Lélia falou, eu acho que você devia ir para o ateliê da Edilson Firiato. E eu fui para lá e fiquei por 10 anos no ateliê da Edilson Firiato. E daí, em 2005, no ateliê ainda com o Edilson, né, a Cláudia também já estava junto, a gente vai fazer a primeira exposição na Espanha. E até lá eu pintava muito o meu cotidiano, a questão da mulher, aquela coisa assim muito interior, as batedeiras de bolo, coisas assim que eu chamava de objeto feminino. E lá em Berlim, em 2005, eu me encanto por Berlim de uma forma que passa a contaminar toda a minha obra. Então, daí para frente, eu passo a questão da arte urbana começa a permear já a minha obra. A estética do stencil também ela surge em forma de pintura ainda. Eu não uso stencil ainda, mas ela começa a surgir com símbolos da cidade, os signos, né? E até 2008 eu vou para o Japão para uma exposição que era os 100 anos de imigração japonesa. Então, nessa exposição, eles tinham convidado os principais artistas japoneses desde os 100 anos de imigração. Então, era Tomio Otaki, o Akabayashi, super artistas, e eu entrei lá como uma revelação, assim, tipo, olha, precisamos de alguém novo, então a gente vai colocar você, né? E eu vou para lá, e eu me deparo com essas japonesas andando na rua, assim, eu falei, gente, o cotidiano é muito diferente. Então, eu estava pensando no cotidiano desde 2005, e vou para o Japão e me deparo com um cotidiano que é o oposto do nosso. Então, eu fotografo as japonesas e elas passam a fazer parte da minha obra também. Então, aí são fotografias que eu me aproprio. Eu trabalho muito com a apropriação de objetos, de imagem, né, e trago para o meu universo. Aí também começa a surgir o stencil de forma muito tímida nas letras japonesas, né? E aí, até 2009, eu comecei a utilizar o stencil efetivamente. Daí, depois dessa tela, o stencil faz parte de todas as minhas obras, ou como objeto principal ou como objeto coadjuvante, né? Então, essa obra ela marca muito e para acertar as letras, a perspectiva da pintura que eu queria, eu cortei mais de 200 letras. Eu falei, gente, acho que eu nunca mais vou cortar stencil na minha vida. Mas daí eu achei uma forma maravilhosa. Eu pedi para minha mãe me ajudar.
Então, minha mãe passa a me ajudar a cortar o stencil. E daí, logo depois, eu encontro uma mini plotter, assim, que corta no papel. Então, eu uso a mini plotter até hoje para cortar, assim. Então, assim, salvou minha mãe. Poupei. Em 2010, eu participo do Arte na Faixa. E eu nunca havia feito nenhuma pintura na cidade. Então, foi uma coisa, assim, muito de... por impulso, assim, né? O Edilson Viriato falou, olha, vai ter um evento que chama Arte na Faixa, eles estão chamando os artistas. Eu falei assim, puxa, eu queria tanto participar, né? Ele falou, manda um e-mail para a Marili, que é a diretora. Eu mandei, ela falou, Sandra, está completo, mas se alguém sair, eu te chamo. E assim aconteceu, uma pessoa desistiu, e daí eu tive a oportunidade de fazer o Arte na Faixa, que também foi um divisor. Daí, depois disso, eu não saí mais da cidade. Eu fiquei totalmente encantada pela cidade, assim, a energia, as pessoas passam, conversam, param, olham. E, assim, eu pintando ali, o pessoal buzinando, Bi, eu não acredito que a prefeitura está pagando para isso agora. Tá bom, pode passar. E nesse mesmo ano, a Fundação Cultural me procura. Aqui tinha um vídeo, tá? Eu salvei em PDF. De qualquer forma, não ia dar tempo de passar o vídeo. A Fundação Cultural me procura para fazer a imagem do calendário da Fundação Cultural. E eles falaram, a gente gostou muito de uma obra tua que tem um beijo, sabe, para o mês de junho. Você tem essa obra em algum lugar? Falei, eu não tenho, mas eu arranjo. Ela falou, mas como? Eu preciso para sexta-feira, quinta-feira que vem. E isso era numa quinta, uma semana anterior. Eu nunca tinha feito pintura em muro. Então, eu cheguei em casa e pedi para o meu marido um muro de presente. Aí ele me deu esse muro lá, que era do consultório dele. E na sexta-feira, o jardineiro foi arrancar todas as plantas que tinham na frente. Aí, no sábado, eu lavei o muro. E no domingo, eu dei a base, o branco, a parte em acrílica, que eu faço sempre, o fundo. E na segunda-feira, eu complementei com stencil e fotografei e mandei para eles. Daí eles falaram assim, como assim, né? A gente não saiu para fotografar nenhuma obra ainda e a gente já tem a tua. A única que a gente não tinha, eles tinham na segunda-feira, antes da quinta ou sexta, que era o prazo. Então, assim, aí acabei assim, estreitando relações assim, com esse mundo da arte urbana da cidade e com a Fundação Cultural, né? Em 2010, Fernanda Takai me procura para fazer a diagramação e a arte do livro dela, e ela pede a estética do stencil. Então, aqui, no fundo, eu utilizo o stencil ali, que é a letra F, e a letra T de Fernanda Takai, a foto dela, e daí, por dentro, assim, tem um diálogo com a arte urbana também. E foi bem bacana, assim, na época, poder trabalhar com ela, assim, né? Eu sempre fui muito fã dela. Em 2011, essas obras fazem parte da Bienal Internacional em Bruxelas, na Bélgica, né? Em 2011 também eu faço essa intervenção no Colégio Santa Gema Galgani. As crianças estavam pesquisando arte contemporânea no Paraná e chegaram na minha obra. E então eu fui lá conversar com as crianças, um colégio bem carente, e eles tinham esse paredão aí, e eu fiz essa parede com os alunos lá, os maiores, mais altos, né? Porque eu sou baixinha e tenho medo de altura. E foi uma experiência interessante, porque o que acontecia? Eram os adolescentes que estavam lá, eles iam pintar, aí eles faziam assim, ficavam de papo um com o outro. Gente, tem que trabalhar, senão a gente não vai terminar. Eles ficavam paquerando na parede, assim, pintando. Então, tudo é um aprendizado, né? Em 2012, no Hour Cultural, que era da Cláudia de Lara, eu fui convidada para fazer esse muro, era 24 metros, e era um teatro, um espaço bem bacana. Então, eu pensei no teatro, assim como as japonesas, né? Elas se preparando no banho, se arrumando, né? E quando chegasse no palco, lá no final, a gente sempre via assim, o palco como uma estrela, uma coisa muito grande. Então, para mim, elas iam crescendo, assim, então, muito grande. E embaixo, a Galeria Júlio Moreira tinha uma época uma galeria de intervenções ali, né, da Fundação Cultural, que hoje não tem mais, infelizmente. Em 2013, eu fiz outras paisagens com a Júlia Ishida e com a Érica Caminiche no MAC. Essa aí era a Sala Teodoro de Bona, o texto foi da nossa querida professora Rosimeira da Hara. E era assim, a gente tratava da paisagem. Então, a Érica veio com umas pedras, um trabalho lindo de jardim artificial. As pedras eram
artificiais também. Júlia veio com uma instalação muito grande também de pinturas de pedra. Então eu criei essa paisagem, que é a minha paisagem, na verdade, né? Ela retrata assim questões mais urbanas até, né? O ruído urbano e as letras também, né? Em 2013 eu fui convidada para fazer essa pintura numa galeria em Nova York. Em 2014, o Museu Alfredo Anderson, junto com a Cláudia e com a Júlia. Cláudia faz uma exposição lá em cima com as estruturas, né, que ela mostrou. Júlia apresenta desenho numa outra sala. E eu pedi o muro. Aí o Ronald, que era diretor, falou assim, nunca ninguém pediu um muro. Falei, então, vamos pintar um muro. E no final ele gostou da proposta, né? O Bini mostrou essa imagem. Então, quando eu fui procurar os objetos de Anderson, eles estavam todos os móveis estavam num porão guardado. Eu falei, eu queria ver, o pessoal achou estranho, né? Eu fui lá, retirei, limpei, fotografei. Aí eu fiz o stencil e utilizei os móveis dele. Daí, depois disso, os móveis ficaram expostos no museu, numa sala. Assim, agora todo mundo tem acesso. São peças bem bonitas. Em 2014, ainda fiz o Batel Sorro também. Em 2015, a Casa Cor Paraná, não sei se vocês viram. E eu estava na formatura da minha filha nos Estados Unidos, e o arquiteto Wolfgang me ligou e falou, Sandra, eu queria que você fizesse 2 painéis no jardim que eu vou fazer na Casa Cor, você pode? Falei, olha, Wolf, eu estou nos Estados Unidos e eu volto, mas eu não vou ter tempo, né, de fazer uma pesquisa para o espaço. Porque quando a gente faz intervenção, a gente tem que pensar também no entorno, né, o que cerca, o que é aquele espaço, qual que é a memória, né? Ele falou, Sandra, eu gosto muito das suas japonesas. Se você pudesse pintar a japonesa para mim, eu falei, tá feito, fecha aí, eu volto e já faço. Aí eu voltei e pintei as japonesas. Aí passou um tempo, assim, eu fiquei sabendo que o tema da Casa Cor era brasilidade. Eu ligo, Wolf, o tema da Casa Cor é brasilidade, eu pintei 2 japonesas, né? Não vai dar certo. Ele falou, Sandra, o pessoal gostou tanto que você ganhou a capa da revista Casa Cor, a capa oficial. Falei, nossa, era tão foda que acho que eles até gostaram, né? Porque era o oposto. Mas a Casa Cor inteira estava aquela brasilidade, aquelas cores tropicais, aquelas cores terrosas. Assim. A pintura foi em vidro, foi transparente e aí eu levei para casa. Tem 3 metros, é muito grande, pus no meu jardim. E aquela rosa era a minha obra preferida de todas que eu fiz. Aí um dia o jardineiro foi lá, foi cortar a grama e plim! Aí quebrou. Eu cheguei em casa, eu olhei assim, cadê a obra? Aí a minha filha veio branca. Mãe, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, acho que eu sei. Eu estou um pouco cansada, eu vou deitar. Eu acho que eu desmaiei. Eu acordei bem depois, daí já tinha passado também. Em 2015 eu fiz a Bienal, a Paralela, né? A Bienal Internacional de Curitiba, a Paralela da Galeria com a Ana Lesnovski. Então a ideia, a Ana é uma professora, uma grande professora da FAP de tecnologia, eu admiro muito o trabalho dela e eu convidei ela para a gente fazer essa residência junto. Então a pesquisa dela é sempre em pesquisas tecnológicas, né? Então, a ideia era que, quando alguém tocasse algum stencil, acendia uma luz, ou tocava uma música, a parede tocava música também, conforme você ia tocando na parede, né? E a luz ia até o coração. A gente via a luz do mundo como o amor como forma de luz. Tá? Era a ideia dessa instalação. 2016, a exposição no Museu Oscar Niemeyer. Eu coordenei essa exposição junto com a Júlia Shida. E aqui os tambores estão presentes, né? Eu trouxe até um aqui para vocês verem, porque quando eu era criança, minha casa não tinha chuveiro. Ela não tomava banho. Eu tomava banho. Tomava banho dentro dos tambores, porque o meu pai colocava fogo embaixo e colocava uma madeira dentro, né? Então a gente, eu era bem pequena, então a gente subia num banquinho e entrava ali dentro, tomava cuidado para não queimar as partes
E era assim que a gente tomava banho. Então, assim, o latão foi muito presente. Do lado da minha casa tinha um depósito com o latão da minha amiga e a gente brincava de esconder no meio das estruturas, das colunas de latões. O cesto de lixo era latão. E girava tudo muito em torno do latão, né? E também, ainda no MON, eu fiz essa instalação com a Fernanda Takai, e a música que a curadora escolheu tratava de um passeio, uma viagem de trem que a pessoa fazia em busca do amor. Então, para simular o trem, a gente usou os balanços, e a Fernanda tinha pedido 5 balanços, né? Então, eu fiz aqui a Fernanda, e daí, na hora da montagem, falaram assim, só cabe 4. Eu falei, a Fernanda quer 5. Aí eu peguei e pintei o 5º balanço dela ali. Ela não conseguiu balançar lá, mas estava lá. Pode passar. Em 2016 ainda, eu recebo um e-mail do Projac, da Rede Globo. Eu falei, o Projac está tentando me vender alguma coisa. E, para mim, meu grande susto realmente foi uma surpresa, né? Eles estavam me convidando para participar com as obras, né, na novela que tratava da cultura japonesa também. Então, foram 7 obras e fizeram parte do cenário da casa do Tanaka-san, que é o Luiz Melo, que foi por indicação dele, né? E, então, assim... ela teve bastante presente a novela toda, era o cenário principal, assim, e para mim foi um presente também, né, 2006, juntamente com o MON, né. E ainda o ano passado eu fiz uma exposição individual no Japão que era dentro do circuito paralelo da Bienal de Aichi, né. Então, a exposição se chamava Heart, com texto da também professora Rosimeire. E cada obra foi pintada para uma música da Fernanda, que daí, à noite, teve um show da Fernanda Takai, né, chamava-se Fernanda Takai Live, mas Sandra Hiromoto Art, e daí cada obra era apresentada de acordo com a música, assim. Era daqueles super telões, assim, japoneses, assim, que a obra fica mais linda no telão do que ao vivo, né? Mas foi também, assim, 2016 foi um ano bem bacana, assim. 2017, exposição no Alfredo Anderson, também com a super Cláudia de Lara. Essa exposição chamava-se Nem Toda Nudez Quer Ser Vestida. Não, ninguém falava em nudez em março. Começou em julho, então foi uma coisa assim meio estranha, que agora eu exponho essa obra, está em Ponta Grossa, parece que eu estou pegando carona na discussão, né? Mas, gente, nudez é uma coisa comum, né? Assim, puxa vida, o artista tem que se expressar, e o corpo todo mundo tem. Então, é o tempo. 2017 ainda, o pessoal do Festival Internacional de Cinema me chama para fazer o cartaz, e era bem pouco critério, assim, brainstorm deles era assim, Sandra, você faz para a gente uma pessoa olhando a cidade, mas não pode ser negra, não pode ser branca, não pode ser amarela, não pode ser homem, não pode ser mulher. Falei, então tá. Aí eu criei esse homem verde, porque azul é Avatar, e daí eu pus a cidade dentro da cabeça deles, eles gostaram bastante e desmembraram essa peça para vários. Não sei se vocês chegarem Foi explorado bem essa imagem também, bem bacana. E agora, em 2017, com a curadoria da super professora Rosimeire Odahara, novamente, eu estou na paralela da Bienal, das galerias, né, lá na Zuleika Bizac. E é isso, gente. Muito obrigada pela paciência. Celso Cópio. O microfone é seu. Obrigado. Bom, falar por 15 minutos, eu acho que é tão pouco, mas vai ser um aperitivo para uma próxima vez, eu ficar pelo menos uma hora e meia conversando, porque a minha vida artística é muito vasta, e antes de mais nada eu quero agradecer ao convite que recebi para falar um pouquinho da minha vida artística e da minha vida particular com vocês. Agradecer a Lúcia Casilo, a Regina, a Luísa, que está aqui colaborando com a gente, a minha amiga Rosemary. Eu não posso deixar de também citar o nome de uma pessoa que eu admiro sobremaneira,
Na minha opinião, ela é uma das melhores professoras de História da Arte, uma das melhores críticas de arte que nós temos, e minha amiga particular, que é a Maria Cecília Araújo de Noronha. Ela iniciou esse curso com vocês na primeira aula e, enfim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e ela foi a autora do texto crítico do meu livro Celso Coppe 40 anos, que eu trouxe alguns exemplares aqui para sorteio para vocês. E também fazer um agradecimento ao Solar do Rosário, porque o Solar do Rosário é um ícone, é um ponto de referência na cidade de Curitiba, porque é um ambiente vasto, onde a gente encontra um pouco de tudo, não é? E eu tenho uma frase que eu criei, que eu digo assim: o homem sem arte é nada. Porque como é que se pode um país viver sem arte, o mundo viver sem arte? A arte é uma coisa transcendental. Eu comecei na minha carreira, eu vou falar um pouco mais talvez da minha vida particular, porque poucos sabem, ou quase ninguém sabe. E eu comecei minha vida artística muito criança ainda, com 5 anos de idade. Então, naquela época, eu sou nascido em São Paulo e estou aqui em Curitiba há quase 40 anos. Meu pai me levava para o circo, estava em moda o circo e tudo mais. E eu, em vez de prestar atenção no nas funções do circo, o que eu fazia? Eu levava um bloquinho de desenho e um lápis e ficava desenhando os trapezistas, os palhaços e tudo mais. Minha vida artística começou assim. Depois eu comecei a fazer escultura, sempre em São Paulo, na cidade de Embu das Artes, com um professor que na época ele foi considerado o maior e melhor ceramista de todo o Brasil. Ele era japonês e radicado em São Paulo, de nome Tadaki Sakai. Eu comecei com escultura, ganhei meus primeiros prêmios já naquela época com escultura. Mas eu tinha a pintura mesmo como meta, porque eu gostava muito de cores e eu sou um pintor colorista. E a escultura não me dava subsídio ainda mais naquela época, que era terracota que eu